a nossa nova aula. Hoje vamos estar continuando com o livro de Cânticos. Se Deus quiser, a gente vai chegar até Ezequiel, sim. Então, a gente vai orar e vamos a começar e vamos a dar graças a Deus por esse tempo que a gente tem para aprender mais e o que Ele nos quer ensinar. Então, hoje dia tem muita coisa que a gente precisa ver, sim, e vamos deixar na mão do nosso Pai. Se, se, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade que nós temos para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, que o Senhor nos possa ensinar, possa falar a nossas vidas de uma maneira pessoal também, que o Senhor nos mostre o que é preciso mudar também em nossas vidas, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, possa permanecer como essa âncora, Senhor. E que nós possamos ver a grande esperança que temos, Senhor, em tu Filho amado Jesus, Senhor. No precioso nome dele, Senhor, oramos. Amém. Então, paz e graça. Eu já estava pensando nisso também, saludar você assim, porque assim saludava Paulo, né? Ele dizia paz e graça com todos, né? E paz, paz primeiramente porque Deus nos reconciliou através de seu Filho Jesus e depois disso vino a graça sobre nós, né? Por isso que a gente já não está mais em enemistade com Ele, nós agora somos filhos dele, né? Então, bem-vindo você também que está em casa, que está prestando atenção. Eu preciso que vocês também prestem atenção, porque a gente vai ver muita coisa, tá? Então, como hemos falado ontem, se tem algo específico de querer comentar, pode comentar. Eu não gosto de ficar eu acho que melhor, cada um pode dar um ponto geral do que você acha que precisa nos falar, tá bom? Mas bem pontual, tá? Para poder avançar. Ok, Cânticos dos Cânticos, sim? Cânticos dos Cânticos. O autor, quem é o autor do Cânticos? Sim, Salomão. Se a gente lê, quem quer ler Cântico dos Cânticos, 1:1? O Cântico dos Cânticos de Salomão. Uhum. Então, a gente também vê ontem que em segunda em Reis, vimos também que ele escreveu por Provérbios e também decía Cánticos também, ¿no? Então, hay dos referencias. Este es el principal, Cantares 1:1. A data em que foi escrito este livro, provavelmente no, por volta dos 935, quando começou seu tempo como rei, né? Agora, o lugar onde se desenvolve essas circunstâncias, né, é Israel e em um jardim da uma jovem que ele chama a amada, não? Que em verdade vai ser sua esposa, né? Ele vai ser a sua esposa. E também vamos ver que ele vai estar no palácio do rei e também ela vai estar no campo. Então a gente vai ver que ele vai estar em diferentes partes, tá? De que nos fala os Cânticos dos Cânticos? ¿Sí? Os Cânticos dos Cânticos é uma história comovente, porque é uma obra dramática. Em verdade, é um poema, acho que posso falar também que é uma poesia, ¿sí? Que apresenta um diálogo amoroso entre uma simples doncella, a amada, e seu amado Salomão, o rei, né? Aqui, antes de seguir falando sobre isso, aqui você vai ver muitas palavras com expresiones literal, ¿no? Que si pessoas que não conhecem assim a palavra piensan, oh, a Bíblia tem este livro tan literal e textual que tu podes como entender de maneira muito simples, ¿no? O que está falando, né? E aqui eu quero que vocês possam ver isto, ¿no? Es una relación íntima entre un esposo y una esposa. Y aquí nos va a narrar cómo ellos se conocen, ¿no? Cuando ellos se dan en casamento, después o que pasa con ellos. Entonces,
es algo muy lindo, es el amor puro entre un esposo y una esposa, ¿sí? Y también vamos a ver algo muy lindo también que Dios abençoa también. Y voy a continuar leyendo. Dice, ambos los personajes describen en detalle que sentem uno pelo otro y un deseo de estar juntos. Eles quieren estar juntos. Eles se amam, eles quieren estar juntos. E ao longo do diálogo, sexo e casamento ocupam seu devido lugar na perspectiva divina. ¿Sí? Aqui, quando a gente lê, ve eso, ¿no? Ve esa necesidad de tanto el esposo como la esposa desear estar juntos, ¿no? Y ahí es donde entra el sexo, ¿no? Pero lo interesante es que Dios lo colocó el sexo dentro de un, no, se dice no, el matrimonio que es un, es instituição, isso, dentro de uma instituição sagrada, que é o matrimônio, né? Então, algo muito lindo que Deus abençoou, tanto ao homem como à mulher, é o sexo dentro del casamento, dentro del matrimônio. Então, quando você lê isso, como por exemplo, né? Vamos a ler versículos del 2 hasta el 4, ¿sí? Del 2 hasta el 4. Dice, ay, si ella me besase, capítulo 1. Ay, si ella me besase y dice, si a su boca me cubriese de beijos, si as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Aqui está falando a amada, né? As fragrâncias dos seus perfumes e suave, e seu nome é como perfume derramado. No dice, no es a toa que as jovens os amam. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me o reino para os seus aposentos. ¿Sí? Então, acá não hay muito que explicar, ¿sí? Lo describe tal cual está falando aquí. Es el deseo de dos personas que quieren estar juntos, ¿no? Pero lo más lindo aquí es algo que yo puedo decir, ¿no? Con propósito, ¿no? Relata o amor de un hombre, o rei Salomón, y que va a ser su mujer, su esposa, su noiva, para afirmar a santidade do casamento y exemplificar o amor de Deus por seu povo. Es muy lindo, ¿sí? No, muchos piensan que Cánticos de Cánticos es un libro vulgar, ¿puedo falar? Vulgar? Vulgar, ¿no? Vulgar. Piensen que es un libro vulgar por la manera en que fue escrito, ¿no? Mas es poesía. Es poesía hebrea. La poesía hebrea es muy sentimental, es muy apasionada, sí. Lo describe tal cual, sí. A divisão deste livro, o dia do casamento, né? Aqui podemos ver desde el inicio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, parte 7, vemos un día cómo se va preparando el casamento. Como por ejemplo, aquí en el versículo 11 dice, las amigas le dicen a la mujer que se va a casar, faremos para você brincos de oro con incrustaciones de prata. Entonces, las amigas están felices de que la amada se va a casar, ¿sí? Aquí también vemos memorias de namoro, memorias do noivado, pero también quiero que pulen hasta el capítulo 3 y lean para mí el versículo 11, ¿sí? Lean para mí el versículo 11. 3, versículo 11. Bueno, para todos no para mí. El mío dice casamento, dice, ele tem usado a coroa que sua mãe lhe colocou no dia de seu, sim, despolho de seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Olha que lindo.
Dice que el día que se casó esta mujer, dice que, perdón, cuando el hombre se casó, dice que su corazón se alegró. Y no es lindo saber eso, que cuando dos personas contraen matrimonio, ¿no? Casamientos, el corazón de ellos está, ¿cómo están? Alegres. No hay otra cosa fuera de su rostro, ¿no? La alegría de pensar, ese día llegó, ¿no? Ese día de estar juntos llegó, ¿no? Y ajá. Uhum. Uhum. Sim. Y también quiero que pulen hasta el capítulo 6. ¿Qué dice Amada? ¿Qué dice la esposa? Aquí ya son esposos ya. Dice, ¿quién quiere leer? Capítulo 6, versículo 3. Ajá. Sí, era a esposa decía eso para su esposo. Eu sou do meu amado e meu amado é meu, né? Y eso es lindo, porque Dios estableció esa, otra vez se me esqueció la palabra, institución para hacer benza, no solamente para las dos personas, sino para el círculo que ellos conocen y para la sociedad en general. Entonces, muchas personas, ellos piensan, ¿no?, que un matrimonio es la peor decisión que un hombre y una mujer tienen que decidir hacer. Y hoy en día, tristemente, piensan así, que que un hombre y una mujer no tienen que se casar para ficar juntos, ¿no? Que a Biblia no enseña eso, ¿no? Y tristemente, ¿no? El sexo fuera del matrimonio es depravación y es un pecado, pues, ¿no? Entonces, quando você lê cânticos de cântico, você tem que ter a perspectiva de um poema, de sua esposa, de uma esposa para su esposo, ou de um esposo para sua esposa. Não há nada de malícia, nada de profano, nada de malícia. É o coração falando para seu esposo, não para sua esposa. Ficou claro ali? Sim. Então, quando você chega a sua casa, pode falar cânticos de cântico para sua esposa ou para sua esposa. ¿Sí? ¿Quieren decir algo que se me pasó? Sí. Voy. Ujú. Sí. Ujú. Sí, 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 sí. Ujú.
Sí, sí. Sí, cuando nós pensar isso, quando nós venimos a Cristo, desde que a gente recebeu Cristo, ele fala, segundo Coríntios fala isso, né, que nós somos novas criaturas. Todo lo, todo lo que hemos hecho en nuestra carne antes de eso, Deus o restaura, né? E ele nos dá uma nova identidade em Ele. E tudo aquilo que passou, passou, né? E se a gente luta com isso em seus casamentos, em sua relação com seu esposo e com sua esposa, a gente precisa, então, yo puedo decir así, si tú luchas con eso, de pensar en el pasado, precisas ir a un psicólogo que te pueda ayudar, ayuda profesional, no, mas você tem que entender esto. En Deus a gente es libre, ¿sí? Deus en Jesús nos fez libre. Y el sexo dentro de un matrimonio es libre, es permitido, es una benção, ¿sí? E eu posso falar isso com total normalidade, né? Então, é isso o que ensina aqui neste livro, sim? É, sim, 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 está certo, está certo. Agora também Cânticos de Cânticos dá uma advertência para aqueles que não são casados também, aqueles que ainda estão antes de casarse. Me quiero que lean, que procuren capítulo 2, versículo 6. ¿Quién quiere leer? Sí, uno que ya no leyó. Sí, 2, 2, 7. Dice dice a quanto ele quer, quanto ele quiser, né? Esse é um tempo de Deus, não é nosso tempo, porque se não fora desse tempo, as coisas a gente vai trazer problemas a nosso futuro casamento, a nossa futura família, sim? Por isso que o plano de Deus é o matrimônio, sim? E o sexo somente é permitido dentro do matrimônio. Fora disso é pecado, sim? Ficou claro? Aí vamos parar para poder avançar, tá? Tá bom? Senão não vamos avançar, né? E eu já sabia que em Cântico de Cântico a gente ia ficar um pouquinho, né? Porque dice, o sexo es un presente de Deus. Dice, o fato de haver o fato de haver um inteiro da Bíblia dedicado ao amor, casamento e prazer sexual mostra como Deus criou os seres humanos para desfrutar de tudo isso, sim? Outra coisa. Oi? Sim, sim. Libre, sí, es libre inteiro, sim. Comi, desculpe aí. Outro, a intimidade sexual é dentro do casamento, tá bom? O livro ensina que o sexo é mais bem disputado no âmbito do casamento. Um relacionamento exclusivo é vitalício entre homens e mulheres, representa um desígnio de Deus. Procura em Gênesis 2, versículo 24. Sim? Quando as pessoas aí te vão a perguntar, donde que Deus fala sobre o matrimônio, sim? Donde que fala sobre o matrimônio? Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Uhum.
Cuando fala de unirse, es que las dos personas van a hacer una alianza, un pacto entre ellos. Por eso es que la persona viene, el hombre y la mujer viene acompañado con su papá. Si es la mujer, viene, si es la novia, viene con su papá, ¿no? Si es el novio, viene con la mamá, ¿no? Pero ambos vienen juntos, ¿no? Delante de Dios. Ellos van a ir delante, están declarando delante de las personas y delante de Dios que ellos quieren contraer matrimonio, quieren estar juntos, quieren permanecer unidos, ¿sí? Por eso es que como cristianos, por eso es que cuando un matrimonio se destruye es bien triste, porque cuando dice acá unir es así, es pegar con cola, pegar, o que los carpinteros usan para cola. Cuando dice unir, la palabra original es pegar, estar juntos, así. Coloca cola aqui e coloca cola aqui. Agora, rasga essa folha. Tenta abrir em dois essa folha. Como que vai ficar? Ele vai ficar com um pedaço aqui, o outro com um pedaço aqui. Por isso é que, antes de a gente casar, a gente tem que considerar tudo. Não é simplesmente algo, uma união simples, não. É para a eternidade, delante de Deus. É muita coisa, é um compromisso, sim? Isso eu queria explicar. ¿Sí me entenderam? ¿Sí? Esa palabra unión es para pegar en el original, que no se puede separar y si se separa va a traer consecuencias. ¿Sí? ¿Expliqué bien? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, ahí es donde en Génesis 2:24 vemos que Dios instituyó un matrimonio, a familia, ¿no? ¿Sí? O versículo chave, qual é? Ou para decorar, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E ele descansa entre os lírios. Sim. Você pode dizer a sua esposa ali, mirando-se um ao outro. Nesse versículo aí, Adão e Eva não tinham nem pai nem mãe, né? Aham. Deus já falou, ó, será pai e mãe. Sim. Quando eu ensino Gênesis, eu falo um dia só, as 2 horas que tem de aula, né, eu falo sobre de casamento só. Sim, 2:24. Então, Deus estabeleceu o matrimônio. Uhum, Então, o homem não pode estabelecer algo que não foi estabelecido pelo homem, uhum, mas por Deus. sim, Nós estamos vivendo hoje em dia, é o homem querendo restabelecer algo que não pode estabelecer, ou modificar, ou ajustar. Porque o matrimônio foi estabelecido por Deus, como vimos aqui. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam uma. o Uhum. casamento estabelecido por Deus. Sim, 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 sim. Então, esse é para decorar. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. E ele descansa entre os lírios. Então, o matrimônio é uma benção, sim, o matrimônio é uma benção, sim. Isaías, Isaías. Isaías, dice autor, o profeta Isaías, ¿eh? Vamos a leer Isaías 1:1, dice, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante o reinado de Uzias, Jotam, Acaz, Ezequias, rei de Judá. ¿Sí? Dice, ¿quién es el autor de Isaías? Un mismo profeta Isaías, ¿no? Que es filho de Amós, ¿no? A data. Os capítulos del 1 al 39 ocorren durante un ministerio de Isaías, por tanto, eles provavelmente foram escritos de volta de 700 anos antes de Cristo. E os capítulos del 40 até os 66 podem ter sido escritos perto do fim da sua vida, volta pelos anos 681 antes de
Cristo. Entonces tienen 2 años diferentes, ¿tá? En la división de sus libros, ¿no? En los capítulos. Marco geográfico, onde ocorrem onde que a gente vê este livro. Então, ele vai falar sobre Jerusalém, sim, sobre Jerusalém. Pessoas-chave são Isaías, seus 2 filhos, Sear, Hasub e Maher Salat Hasbaz. A cronologia. A cronologia. ¿Ah? ¿Puedes ponerlo? Sí, cronología. Isaías comienza su ministerio del año 740 antes de Cristo hasta 681 antes de Cristo, ¿sí? Isaías es un libro muy precioso, ¿sí? Es muy lindo Isaías, ¿sí? Los primeros capítulos son difíciles, ¿no? Mas quando já chega na parte do meio, né, ele já vai mudando já de... Sim, fica... É porque nos primeiros... Aí eu vou falar, mas que o primeiro capítulo fala de morte, destruição, né, de castigo, né, tudo porque o povo de Deus tinha que escutar tudo isso. E se eles não escutavam essa instrução, eles iam a ser levados cativos, né, que a gente viu em Segunda de Reis, né. É interessante porque Isaías profetiza sobre isto, né. Então, por isso que falei para você, os livros da Bíblia não estão colocados cronológicamente, sim, está com um tempo desfasado, posso falar? Um tempo, não estão, não, não estão ordenados, pues. Sim. Agora sim, divisão do livro. A palavras de julgamento começa do capítulo 1 até o capítulo 39, versículo 8. E dentro destes capítulos vemos os seguintes títulos, né? Os pecados de Israel e Judá, julgamentos contra as nações pagãs, o propósito de Deus em trazer julgamento e verdadeiras e falsas esperanças de Jerusalém, eventos durante o reinado de Ezequias. E Ezequias é um rei chave porque Ezequias, ele pide a Deus viver um pouquinho mais ele pide uns anos mais de vida e Deus lhe dá mais de uns anos. Então, acho que são 15 anos. Então, mas o que acontece aqui, Dico, escuta aí, Dico. O que acontece é que ele abre as portas de seu reino para que as nações que estavam aí paganas dele, em específico os babilônios, veem tudo o que ele tinha. E ele mostra seus tesouros. E tem algo interessante. Ezequias fez uma... Quando eles começaram a estar em guerra, né, para trazer água de fora, fez um subterrâneo por debaixo do chão até dentro do palácio, não? Para que as pessoas não tenham que sair e os soldados de outras nações não ataquem a ele, né? Ele também fez... E até o dia de hoje, em Israel, você vê esse canal subterrâneo que tem. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Suprimentos. Era porque se a água não tinha, se alimentos não tinha, o povo ia fazer, a gente tem fome, tem que sair, né? Uno vai sair, se uno sai, a porta se abre e entram todos, né? Essa é uma maneira de sitiar. O que não mudou hoje em dia, eles aplicam a mesma estratégia, aplicam hoje em dia. Sim? Não mudou quase nada. Outra parte é as palavras de consolo. Sim? A gente vê, sim, que há destruição, há morte, sim, mas também tem palavras de consolo. E aqui vemos do capítulo 40 até o capítulo 66, versículo 24.
Israel é libertado do cativeiro, o futuro redentor, que aí vai falar sobre Jesus, sobre o Messias, e o reino futuro, ainda se vai mais para frente, né? Então, aqui vamos a ver um pouquinho nesta divisão, ¿ya? Eu quero que aquí en los capítulos, aquí tengo otra división que es más sencilla para que pues puedan tener advertencias de Judá sobre el juzgamiento futuro, exilio de Babilonia y a restauración durante el dominio persa. Mas yo quiero que procuren conmigo yo más quiero que procuren Isaías 7:14 primeramente. Isaías 7:14, sí, Isaías 7:14. Después que pasa todas estas profecías, que en general se resumen en esto. El pueblo de Dios tenía que voltarse para, para su Dios, ¿no? Él tenía que voltarse de todo corazón, arrepentirse de sus pecados, de vivir en idolatría, idolatrando otros dioses y pedir perdón y voltar a Dios. Mas ellos no hicieron eso. ¿Y por qué no hicieron eso? Porque escogieron adorar otros deuses, né? E aí donde Isaías fala para ele, se vocês não escutam, se vocês não se arrependem, um povo estranho vai vir por você e vai você levar cativos. E aí donde Deus usa con la parte norte de Israel a los asirios y con la parte sur de Israel a los babilonios, ¿sí? Estas, yo voy a pasar a vocês después, les voy a pasar todos los apuntes, ¿sí? O más principal quiero que fique con Isaías, es Isaías 7:14, ese primeramente. ¿Quién puede leer? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, dará a luz a um filho, será seu nome Emanuel. Emanuel, ¿no? ¿Y Emanuel qué significa? Deus con, ¿no? Es lindo, ¿no? Sí. Ajá. Uhum. Mas aqui está falando sobre o Messias, tá bom? Sim. Isaías 7:14. ¿Ah? Deus conosco. Emmanuel significa Deus conosco. Otro versículo que a gente precisa ver es Isaías 44, versículo, Luana, la referencia es Isaías 7:14, que fala sobre el nacimiento virginal de Jesús. Ahora vamos a ver Isaías 44, versículo 28. ¿Sí? Isaías 7:14, Luana. Sí. ¿Quién encontró Isaías 44, 28? Uhum. Deus previu o nome do rei persa Ciro. Mira, um dato interessante. 150 anos antes que o rei nascer, Deus traz uma profecia com Isaías para dizer que este rei iba a dar, que Deus iba a usar ao rei Ciro para que seu povo voltasse novamente para Jerusalém. ¿Sí? Entonces, este pasaje que Dios proveyó un nombre del rey de Persa, Ciro, está en Isaías 44, 28. Ahora el otro es Isaías 52, 13 primero. Isaías 52, 13. Isaías 52, 13. ¿Quién quiere leer? Ahora quiero que lean
Eu acho que era 12 e 13, eu errei. Isaías 12 e 13. O 12 também pode ler, um verso antes. Porquanto não sairei apressadamente, nem vos irei fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel levará a vós retaguarda. Sim, sim, eu acho que errei. Agora busquen Isaías 53, 12, ou um capítulo mais. Isaías 53, 12. Mas está bem o primeiro versículo que hemos leído. Isaías 52, 13. E agora Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi comprado em transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores dos Entonces, en Isaías 52, en Isaías 53, describe el sufrimiento de Jesús. Fase como aproximadamente son 7 séculos desde Isaías hasta Jesús. Sí. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fossemos restaurados, recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Sí. No, sí, está muy bien. Entonces, con lo que yo quiero que ustedes fijen es con esta parte, que Dios usa a Isaías para profetizar sobre el nacimiento de Jesús hasta su propia muerte. ¿Tá bom? Y el versículo para que es chave en este libro es este. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Sim? E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sim? O mesmo versículo que estava lendo Pierre. Então, aqui é muita coisa que a gente precisa ver, mas o que eu queria que vocês fiquem mais é com isso, sobre como Deus usa a seu servo Isaías, a este profeta, para falar 7 séculos antes do nascimento de Jesus, del Messias, não? Do nosso Emmanuel, Deus conosco. Sim. Pode sim, pode sim. Isaías 9, 6. Eu amo este versículo porque algumas pessoas pensam que Jesus não é Deus. Versículo 9, 6. Pois menino nos nasceu, filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe de paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Isaías 9, 6. Sim. Há um versículo também que agora estou lembrando. Então, em Isaías está cheio de profecias sobre Jesus, mas as duas coisas pontuais que fala Isaías é sobre as profecias sobre o cativeiro do povo de Israel hacia Babilônia e sobre o nascimento de Jesus como el Mesías. São duas coisas pontuais que aqui encontramos em livro de Isaías. Por eso que le fala que al comienzo es un poco difícil el libro, a leitura parece que es pesado, ¿no? Mas cuando a gente entiende, cuando a gente ya tiene un panorama de qué está falando, ya muda a cosa, ¿sí? Olha, vamos a llegar ya empezamos a segunda parte da aula.
Y vamos a ver Jeremías y Isaías. No, ya acabó Isaías. Vamos a ver Jeremías ahora. Sí, Jeremías también es un libro muy lindo. Vamos a comenzar a chorar y vamos a acabar en choro, ¿tá? Porque a gente va a ver de Jeremías, luego Lamentações, de Lamentações, Ezequiel, que también acaba en choro também, mas nos vai levar o que vai acontecer no futuro, né? Como falei para você, Deus ainda tem ele sempre tem remanescente, né? Dice, por eso Salmo fala, ¿no? O alegría, no, choro dura una noche y alegría vem de manhã, né? Jeremías, o autor de Jeremías, dice, Jeremías significa, o autor es o propio profeta, que está en Jeremías 1:1, dice, as palavras de Jeremías, filho de Ilquías, dos sacerdotes de Anatote, no territorio de Benjamín. Jeremías significa, o Señor es enaltecido, o o Señor es exaltado, ¿tá bom? Ahí tienen otro nombre, Piero y Yolanda tienen otro nombre ahí. Si es menino, puede tener Jeremías, pueden colocar Jeremías, si quieren. Destinatário: os habitantes de Judá, o reino do sul, sim, incluindo Jerusalém e a capital. Sim, data aproximadamente del año 627 até o 586 antes de Cristo, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito de marco histórico, ¿sí? Aquí vamos a entender un poco mejor, ¿sí? Un marco histórico. Jeremías ministró durante el reinado de los últimos 5 reyes de Judá. Los últimos 5 reyes de Judá. Aquí, ¿cuáles son? Josías, Jehoacás, Joaquín y Sedequías. Josías, Jehoacás, acho que Joaquim e Sedequias, tá bom? A nação estava caminhando para a destruição e foi finalmente conquistada pela Babilônia. Muitos séculos, não somente Jeremias, muitos profetas falaram: vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para o Senhor. Mas eles não quiseram escutar, sim? Aqui tenho um marco cronológico, dice, Sofonías comienza, acá está, Jeremías comienza su ministerio en el año 627 a.C., Josías muere en batalla, y quiero que pulen hasta 586 a.C., donde Judá cae, Jerusalén es destruida, y el ministerio de Jeremías llega a su fin, ¿sí? Quero que pulen porque ainda a gente não viu Daniel, não? Então, por isso que falo para você, nada está feito assim, nada está cronologicamente, só para que vocês tenham uma ideia de onde estamos nós hoje, sim? O contexto. Esse livro tem mensagem profético entregues por meio de Jeremias. E Jeremias diz, incentive o povo de Deus a abandonar seus pecados y retornar ao Señor. Esta es la principal lo que fala él. Tienen que precisan voltar para el Señor. Jeremías fue el principal voz profética de Dios durante un periodo terrible en que a Babilonia amenazó y finalmente conquistó Judá. Ahí está el año. Todos son aproximaciones, ¿tá bom? A división de un libro. Son a primeira parte, o julgamento de Deus contra Judá. Sim, a divisão primeiramente do julgamento de Deus contra Judá. Aqui vem do capítulo 1 até o capítulo 45, versículo 5. O julgamento de Deus contra Judá, desde o capítulo 1 até o capítulo 45, versículo 5. E dentro desses capítulos a gente vê o chamado de Jeremias, que ahorita vamos a ler um pouquinho. Jeremias condena Judá por seus pecados, Jeremias profetiza a destruição e Jeremias acusa os líderes de Judá.
e promessas de restauração. Aí, o pequeno remanescente. Sempre tem Deus um pequeno remanescente. E o castigo previsto por Deus chega. Sim? Então, aqui eu quero... Vamos a ler um pouco do chamado de Jeremias. Quem quer ler versículo 4 até 4 e 5, este primeiro. 4 e 5. Sim, capítulo 1, versículo 4 e 5. Uhum. Então, aqui vemos que, al igual que Deus profetizou com Ciro muitos anos atrás, o mesmo acontece com esse profeta Jeremias. Deus diz que antes de que ele se formou no ventre de sua mãe, ele lo escolheu, sim? Ele lo escolheu antes de você nascer, eu o separei. Não? E isso é lindo porque Deus, sempre a gente fala isso, não? Deus tem um propósito para nossas vidas, né? E isso não é um clichê, como vou falar? Um clichê, né? A pessoa fala, não, é um clichê. Não, Deus tem sempre um propósito para nossas vidas. Dice, el Salmo también fala, se repite casi similar este versículo, que dice, del vientre de nuestra madre, Él nos vio, Él nos formó, y Él ya sabía quién íbamos a ser nós. Y eso es lindo, ¿sí? Você que están esperando aí a seu bebê em caminho, né? Deus já sabe o que vai ser ele, vai ser menino ou menina, e a Deus tem um plano, e isso é lindo, ¿sí? Y lo lindo que acá Jeremías le dice Deus, eu te escolhi, eu te vi, antes que você nasça, eu te separei. Sim? E algo interessante, não? Que quando a gente nasce com Jesus, depois que não o nascimento físico, quando nascemos com Jesus, luego nos volvemos, Ele nos faz algo, nos separa, não? Para ser solo para Él. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Tiene sentido, ¿no? Entonces, nosotros nacemos nuevamente con Jesús y después Él nos separa, ¿sí? Para Él, ¿sí? Somos separados, ¿no? De todas las demás personas, ¿no? ¿Sí? Ahora, quiero que lean conmigo también Jeremías capítulo 2, versículo 19. Sí, Jeremías capítulo 2, versículo 19. Quiero que vean cómo falaba Jeremías para el pueblo de Israel, para Judá, ¿no? O seu crime a castigará e a sua rebelião arrependerá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Uhum. Com essas palavras falava para eles. E era muito forte a maneira como ele falava, mas era para que o povo de Judá voltasse, o povo de Israel voltasse para seu Senhor, sim? Deus tinha muita paciência com o povo de Israel. E ainda ele tem paciência, sim? E é interessante, não? Porque o apóstolo Paulo usa como exemplo ao povo de Israel para que nós possamos aprender dos erros de ele, para que a gente não faça a mesma coisa que eles fizeram, né? Como nos fala aqui, diz que eles decidiram eles decidiram abandonar ao Senhor, sim? Que a gente não pode fazer isso, sim? É simplesmente para que vean cuán triste es y qué consecuencias trae en nuestra vida cuando nosotros decidimos abandonar al Señor. ¿Sí? Aquí, algo que también nos fala Jeremías. Jeremías, sí, Jeremías es un profeta de Dios que está dentro de los profetas
mayores, ¿sí? Pero también vamos a ver que su ministerio no fue todo perfecto, ¿sí? Jeremías nos fala también que ele sofreu penalidades, ele sofreu cárcel, ele sofreu castigo, e acima ele, as pessoas não escutavam seu próprio mensagem. Ele falava com tanta verdade para eles, mas eles não queriam escutar, sim? E muitas vezes nós pensamos, né, que sempre as pessoas vão querer escutar nosso mensagem, né? Mas o coração endurecido do homem, aqui em essa parte de Jeremias, era assim, era muito duro. Não queriam escutar, eles estavam, posso falar, embriagados em seu pecado, né? Sim. Algo estou esquecendo. Queres dizer algo no fim? Não? Queres falar alguma coisa? Não? Sim. O verso 6 do capítulo 1 de Jeremias, verso 6, Jeremias ele se sentia não capaz do chamado. Uhum. Sim. Ele falou, depois do Senhor fazer o chamado de Jeremias, ele falou assim, então ele disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu vou enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Uhum. E essa coisa pode acontecer com nós, né? Eu sou jovem ou eu não posso, Sim. eu seguinte, eu não posso falar, mas Deus, Ele pode decidir em nossas vidas, você vai, eu mando você, você tem que ir. E é Sim. melhor receber esse chamado, não? E falar, eis-me aqui. Sim. Sim. Jeremias também, algunos acham, ¿no?, que Jeremías era un hombre que no tenía compasión, ¿no? Porque le falaba las palabras muy, ¿cómo puedo? Duras, ¿sí? Así como el propio, no tenía papa en la lengua, eso ahí. Así como el propio João Batista falaba los líderes religiosos, ¿no? Él le falaba, le decía, raza de víboras. ¿Sí? ¿Quién enseñó a fugir da ira futura? Entonces, Jeremías no tenía papa en la lengua, ¿no? Él le falaba o que o Senhor falava para ele, né? Você tem que falar isso? Tem que falar, sim. E algo que a gente tem de Jeremias também. Por mais que ainda as pessoas não queiram escutar o mensagem, as boas novas, né? A gente precisa falar. Sim? A gente precisa falar. Uhum. Enrolando, né? Sim. Aqui, espera, a ver. Acá hay algo que yo quería mostrar para vocês. Sí, ahorita vamos a chegar. Eu me estou adiantando. Sim. Então a gente precisa falar a falar com verdade, sim. A segunda parte aqui da divisão é o julgamento de Deus contra as nações. Acho que já falei, né? Profecia sobre as nações estrangeiras, queda de Jerusalém, vemos em outros capítulos. E de que nos fala Jeremias? Qual é o mensagem que traz Jeremias? O número 1, Deus sempre é paciente, mas, por fim, sempre pune o pecado. Sim? Deus não tolerou o pecado de Judá, de Israel, de seu povo. Ele não tolerou. Muitas vezes nós somos que tolerantes, né? Sim.
y a veces usamos mal a palabra, ¿no? Como el versículo que siempre usan, ¿no? Que está en Romanos, ¿no? Que la gracia, que la gracia de Dios, perdona, no, que se aproveitan de la gracia. Pablo fala así, estoy parafraseando, que ele dice que no se deben aproveitar da graça. ¿Sí? Deus nos perdona, sí. ¿Sí? Quando a gente confessa seu pecado, Deus nos perdona, nos restaura. Mas quando essa pessoa continua pecando no mesmo pecado, algo está acontecendo aí, algo está errado. ¿Sí? Paulo fala para eles, a graça de Deus não pode ser mal, como se fala? Informa? Ajá, a graça de Deus não pode ser usado em vão, isso. A graça de Deus, sim, a graça de Deus é compassiva, nos perdona, nos abraça novamente, mas a gente não pode, sim. A vezes quando eu falo isso, pensam que não tenho graça. Não, eu sim tenho graça, só que o problema é que tem pessoas que usam a graça de Deus para justificar seu pecado, sua vida de pecado. Isso queria dizer. E Yolanda comentava que aquele verso fala de Sobreabunda. Isso, isso. Isso queria falar, isso queria falar. Donde abunda o pecado, abunda a graça. Sobreabunda a graça, né? Então, a gente não pode usar em vão a graça de Deus, sim? Eu escuto muito isso quando em outras igrejas quando ensinam isso, né? Eu fico horrorizado, né? Não, então senta aqui, todos somos, se todo mundo é pecador, é a verdade, mas Deus através de Jesus nos redimiu, sim, para não viver mais em nossos pecados. Se a gente continua na mesma coisa, algo tá errado, algo tem que mudar, sim? Não se arrependeu essa pessoa, sim? ¿Me deixou entender? Sim? Então, Deus sempre é paciente, mas por fim sempre pune o pecado. O Deus que criou e governou o mundo merece lealdade e obediência. Mas eu quero que fique com isso, porque isso não é nossas forças, tá bom? Nós não estamos bajo esta aliança da lei mosaica, não. A gente vai ver mais para quando chegamos no Novo Testamento, a gente está bajo outra aliança, que vem por meio de Jesus. E com Jesus, ele nos deixou o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos capacita, que nos consola. E isso nos dá a capacidade de ser leal e obedientes a Deus. Sim? Não é nosso esforço. Sim? Dice, o Deus que criou o governo e o mundo merece lealdade e obediência de todas as pessoas, especialmente de seu povo da aliança. A responsabilidade de Israel e de Judá era maior. Por quê? Porque Deus escolheu Israel para ser exemplo para as outras nações paganas. Porque já vimos que as nações paganas que tinham duas coisas muito ruins, eram idólatras e a maneira como idolatravam seus deuses era muito perverso. Sim? Crianças morriam, a sexualidade era depravada, muito oscura, diabólica. Sim? Então, Deus queria usar a sua nação para ser uma diferença, para ser exemplo. E ainda que não era nada, ele fez uma nação, de onde não era nada, algo interessante, não? Então, o que Deus falou que ia fazer, de que eles iam ser levados para a Babilônia, ele lo cumplió. Pero aquí viene algo interesante, ¿no? Dice, Deus cumpriu a promessa de juzgá-lo por meio dos exércitos da Assíria, que é para o norte, e da Babilônia, para o sul, assim como há de restaurar o remanescente depois. É lindo isso, né? Deus, assim. E depois o Senhor começa a abrir a mão, né? Porque Deus,
Eu quero que entendam isso. Não? Deus te ama tanto, te ama muito, 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 que Ele não quer que você continue vivendo em pecado, porque o pecado te vai destruir tu vida. E o pecado nos afasta de Deus, nos condena, né? Então Ele não quer que a gente fique longe dele, Ele quer ficar sempre assim, juntos, porque assim nos criou, para estar em comunhão com Ele. Sim? A outra coisa aqui que nos fala Jeremias é o ministério pode ser muito árduo, ou pode ser difícil também. Sim? O profeta Jeremias obedeceu fielmente o que Deus o chamou para fazer. Quando Deus nos fala, tem que falar a gente precisa falar A. Sim? Não, o que ele vai pensar de mim, né? Não. Melhor é obedecer a Deus do que pensar o que meu irmão vai pensar de mim, né? Esse é muito melhor. Mas ele sofreu rejeição, ele fez pancado e ele passou prisão por parte de pessoas obstinadas que não queriam ouvir o que Deus estava dizendo por meio de ele. Então, Jeremias teve um ministério difícil, não foi fácil. Sim, muitas vezes nós pensamos que ministério é fácil, né? Ministério não somente é venir todos os domingos aqui na igreja, ministério é nosso dia a dia. Como a gente faz com nossas tarefas a cada dia. O ministério é a família, o trabalho, onde o Senhor colocou a você. Esse é o ministério, sim? Esse ministério não solamente é os domingos que nos reunimos, não. O ministério onde o Senhor o colocou você. E seu principal ministério para todos nós é a nossa família, como homens, né? A nossa família. Sim? Fora disso, outras coisas começam a ser fora da nossa família, que é mais importante, termina sendo secundário. Sim? E que mais nos fala Jeremias? Que Deus tem um firme compromisso de estabelecer uma comunidade de seguidores fiéis. E eu quero que procurem Jeremias 31. Aqui a gente vai, tem que ler um pouquinho. Jeremias 31, versículo 31 e até 34. Jeremias 31, del versículo 31 até o 34. Quem pode ler forte? Eis que dizem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Israel. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles se paralisaram no concerto, apesar de eu haver onde despojado deles. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha isso. Então, Deus usa Jeremias também para profetizar a nova aliança que ele vai fazer. Já não é uma aliança de lei, onde o homem tem que cumprir as leis de Deus, não. Agora é Deus fazendo isso por todos nós com uma pessoa, com Jesus. Por isso que quando a gente chega aos evangelhos, a gente vai ver que Jesus cumpriu cada um dos mandamentos da lei. Sim? Então, por isso que os fariseus ficavam bravos com ele, porque ele fez tudo perfeito e ele não pecou. E porque ele fez tudo isso, a gente tem graça delante de Deus. E essa nova aliança não se trata de nós, não se trata do quanto eu preciso fazer para alcançar a Deus. Não. Agora é tudo o que fez Deus
com seu Filho para alcançar-nos a nós. Sim, é incrível. Sim, tem um curso que eu levei em Peru, se chama Porque a Graça de Deus transforma tudo. É uma classe, é uma aula espetacular, porque tem muitas coisas que nós lutamos com nós mesmos. Tem muitas coisas que nós decimos, olha, se eu faço isso, se eu faço o outro. Não, esquece de, como eu olho, né? Ajá, legalismo. A gente tem tanto legalismo em nossas vidas que não estamos prontos para ver aquilo que Deus tem aqui. A gente tem uma nova aliança. Sim, y Dios usa a Jeremías para profetizar muchos séculos antes. Y después vamos a ver a esto, pero yo quería que ustedes vean esto en Jeremías porque es importante. ¿Sí? Dios tiene un plan. ¿Sí? Dios tiene un remanescente. ¿Sí? Y vamos a ver que dentro de Babilonia va a haber hombres que honraban seu nome, honraban a Deus. Sim, a gente vai chegar hasta Daniel, não? Então, sim, pode falar. Sim. Pode ler, claro que sim. Uhum. Uhum. Esta profecía que Jeremías está falando aquí, esta nueva alianza que viene a través de Jesús, que a gracia y a verdad viene por Jesús, que nos fala el Evangelio de Joan, es muita cosa que a gente precisa considerar. A graça de Deus nos liberta do legalismo, como falou Yolanda. A graça de Deus nos tem que levar a ser muito gratos a Deus. Nos tem que levar a ser cristãos que hoje em dia queremos ser leais, ser obedientes a Ele. E o mais lindo é que não é em nossas forças. Não é em nossas forças. É em seu Espírito dele. Então, esta graça de Deus é muita coisa que eu não posso dar para. Uhum. 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 Sim. Eu quero que procurem Romanos 12. Romanos 12. Quando você sente esse pensamento em sua mente, você tem que ler Romanos 12. Sim. Romanos 12, vamos procurar. Dice, por tanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas, aqui vem, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
quando vem pensamento na nossa cabeça de legalismo, de, de condenação por tudo aquilo que a gente faz errado, né? Esse libertador lembrar. Jesus mudou o curso de nossa vida, mudou tudo, sim. A gente não pode viver mais no passado. A gente tem que viver em essa nova aliança que a gente vai ver no futuro. E isso a mim me emociona porque para mim isto é libertador. Para mim isto é libertador. Descansar que tudo que eu não tenho que cumprir cada um de estos es, uf, é como levar a minha mochila com muitas pedras. Como algo que eu, quando acabei o curso desse, falei, o pastor falava, Deus, ora em tua casa, Senhor, Deus, por tua graça, me ajuda a ser um bom pai. Por tua graça, me ajuda a ser um bom filho. Por tua graça, me ajuda a ser um bom esposo. Porque em nossas forças, a gente erra, a gente peca, a gente destrui tudo. Mas com a graça de Deus, com seu Espírito, aí cambio assim grande. Sim. Uhum. Falando, marca a tua vida esses dois versos. Separado de Deus, somos nada. Separado de Deus, nossa vida não tem nada. Uhum. Por outro lado, também marca aquela escritura. Todo podemos em Cristo que nos fortalece. É assim, separado de Deus, absolutamente nada. Mas com Jesus, podemos. Sim. A graça. E por isso que Jesus falava para os discípulos, né? Permaneceis em minha verdade e minha verdade les fará livres, fala, né? Não se fala assim em português. E a verdade os fará livres. Permanecer em Ele faz a diferença. Sim? Porque quando o que a gente está fazendo aqui, quando eu mais busco de Deus, o pecado não é nada que eu quero, nem aqui vem. Quanto mais a gente busca de Deus, dispõe o coração para escutar a Deus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Sim, porque Jesus já nos libertou de tudo isso. Sim, me deixa entender? Sim. Versículo chave diz assim: diz, o seu crime a castigará e a sua rebeldia a repreenderá. Compreenderá e veja o que é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, disse o soberano Senhor dos exércitos. Este versículo é muito forte, mas isso fala Jeremias para o povo de Israel, porque eles decidiram abandonar ao Senhor. Sim, pode falar, Pedro. Só queria acrescentar com verso que todo mundo, que a maioria das pessoas conhecem em Jeremias, Uhum. capítulo 29, verso 11. Mas vamos a começar com o verso 10. Capítulo 29, verso 10. Porque em meio de toda essa tragédia, Uhum. Tragédia. Uhum. tragédia vemos esperança.
vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Uhum. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Uhum. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Amém. Conhecida essa letra, né, meu senhor? Sim. Pode falar. Pode falar. Digo. Jeremias chegou, não tinha felicidade. Devia ser só se falando, enquanto você está no corpo. Só tem ano, quanto mais você tenta andar, você mais se afunda na dor. Uhum. Mas Deus mandou o seu corpo para ele. Tem pessoas, amados, que a gente está no fundo do poço, a gente diz, meu Deus, de onde me virá o seu corpo? Você só tem que olhar para o alto. E o socorro vendrá. Jeremias não tinha força de põe a corda por baixo do seu braço. Fala assim, foram 30 homens e tiravam, eles puxavam. Às vezes nós encontramos uma situação que nós não tivemos alguém para puxar a gente. Quanta gente ficou de ponto abaixo nessa pandemia? Muita. É verdade, né? Graças a Deus, nós temos o Senhor para nos socorrer. Sim. Sim, eu quero, para acabar de falar sobre Jeremias, porque vamos seguir chorando todavía, vamos ter a lamentação todavía, né? Mas o choro dura na noite, né? Para acabar com Jeremias, não, não esqueçam de a palavra restauração, porque nós como homens ou mulheres sempre é fácil colocar o dedo nas pessoas quando cometem um erro, né? Apontar fala também apontar, como Jesus falou para o líder religioso, quem está livre de pecado, atire a primeira pedra. E Jesus falou para e a mulher estava assim, e não são pedras, são rocas, rochas, sim, não são pedras, são rochas assim, que uma só já matou a mulher. Mas Jesus fala depois à mulher, e diz que desde o mais velho até o mais novo, começando indo embora, um a um. Depois Jesus fica solo com essa mulher e fala, onde estão os teus acusadores? A gente tem que lembrar isso. Deus nos, Deus nos perdona, mas tem irmãos que precisam ser restaurados também. Sim? E Jesus restaurou esta mulher. Sim? Ela vivia em pecado, sim, mas Jesus vino para restaurar esta mulher. Sim? A gente tem que cumprir isso também, restaurar as pessoas. Porque quando eles vão embora, onde que vão? Quem abraça as pessoas? Eu acho, sinceramente, que aí você conhece esse tempo, é onde realmente nós podemos dar conta, assim, conhecemos a graça de Aham. Jesus. Uhum. Se realmente, Sim, sim, é porque forte. verdade, você vê que a igreja, muita igreja hoje, não sei até hoje, Uhum. hoje, se estivéssemos aí, atiraram da primeira morte. Sim, Então, sim, eu acho que realmente, temos tanto que conhecer da graça de Deus, sim. é outro nível. É algo difícil de alcançar, mas claro, podemos orar para conhecer mais cada dia essa graça de Deus.
Sim. E por que eu falo isso? Porque a gente muito, as igrejas hoje em dia peca muito nisso. Peca muito isso. Sim. A gente não precisa fazer isso. A gente tem que amar. Jesus veio a restaurar as pessoas perdidas. Quem vai para os perdidos? Né? A gente tem que ir. Jesus deixou, ele falou, disse que o bom pastor deixa as 99 e vai por aquele que se perdeu. Acho que é o Evangelho de Lucas. Sim. Então, isso que eu queria falar para vocês. Lamentações dice, Lamentações, autor Jeremias, tá bom? Destinatário, o povo de Judá no exílio. Algo muito lindo aqui é que Lamentações é um livro que vai falar por aquelas pessoas que estão no exílio, mas também por aqueles que ficaram ali afora, né? Porque os babilônios escolheram pessoas para levar. Eles não levaram a todo mundo. As pessoas que ficaram ali, eles ficaram trabalhando para eles, sim, fazendo o trabalho mais pesado, posso falar, né? O trabalho que os homens não queriam fazer, eles faziam. Então, este povo chorava, como falamos ayer, rasgava seu coração. E aqui em Lamentação, você começa lendo, é puro choro, 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 mas também vai haver uma coisa linda aqui também, sim. Dice, a data pouco depois da queda de Jerusalém, em 586 antes de Cristo. Marco histórico, os babilônios destruem a cidade de Jerusalém e os habitantes foram mortos, torturados e levados cativos para Babilônia. Pero também ficaram algumas pessoas, sim? Pessoas importantes são Jeremias e o povo de Jerusalém. O lugar onde ocorrem aqui, o lugar onde estamos aqui é em Jerusalém. A característica especial: 3 ramos do pensamento hebraico convergem em lamentação: profecia, ritual e sabedoria. Este livro é muito usado. Você lembra quando eu falei dos salmos graduais? De graus. Tem muitos salmos assim que eles choravam por querer ir de novo ao templo e adorar ao Senhor. Eles queriam fazer isso. Então, eles usam muito também destas partes de lamentações dentro de sua volta para Jerusalém. Lamentações foi escrito no ritmo de estilos das antiguas canções funerárias. Em verdade, eram canções funerárias. Sim? Porque por isso é lamentação, porque é o lamento do coração do povo de Deus, né? E é composto por 5 poemas, e cada poema corresponde a um capítulo do livro. Mas eu quero que vocês procurem também algo lindo aqui em Jeremias, sim? Em Lamentações, perdão. Sim. Lamentações capítulo 3, versículo 1, primeiramente. Assim diz assim. E isso fala Jeremias. Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Esse está falando Jeremias. E logo pulem até o versículo 21, diz: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Dice, as suas misericórdias são inesgotáveis, não acaba. ¿Sí? Renova-se cada manhã e grande é a sua fidelidade. Digo assim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Ainda que Lamentações é um livro de canções funerárias, fúnebres, não? Fúnebres. Ainda Jeremias não perdeu a esperança. Sim? Não tudo se acabou. Ainda ele tinha esperança. Ele sabia que Deus tinha misericórdia e que sua misericórdia é inesgotável. Porque ele começou falando,
gracias al grande amor, Señor, que no somos consumidos. Porque si Dios hubiese querido, hubiese acabado con todo. Mas Deus não prometeu isso. Ele não falou que ia fazer isso. Sim. Ele falou para Abraão que de sua descendência ia venir uma bênção. Desde Abraham. Luego fue confirmando con sus demás filhos y luego confirmando en los reyes, ¿no? No, primero en los jueces, luego en los reyes. Entonces Dios nunca mudó el curso de su historia. Él permaneció. O hombre deu cosas a Dios, mas él permaneció. ¿Sí? Y aquí algo que quiero que vean en el contexto, ¿no? Dice, contexto, o livro de Lamentações expressa poeticamente a angústia dos sobreviventes de Judá logo após os babilônios destruírem Jerusalém e matarem ou exiliarem a maior parte de seu habitante. Sim. Que aquí en la, no sé si es diapositiva, si es slide, ¿no? Slide. Aquí dice que la cultura, en los 3 ramos del pensamiento hebraico convergen en la meditación, o sea, usan la meditación, profecía espiritual, profecía ritual y sabiduría, ¿sí? Entonces, estos libros de lamentación también el pueblo de Dios canta para lembrar aquello que Dios fez por ellos. No sé si deje entender. Igual lo voy a explicar cuando la vea. Minha alma certamente se lembrará de que abaixo dele. Tá bom, não tem mais gente, mas depois ele fala, olha, disso me recordarei do meu coração corrido, tudo que eu já sofri, mas agora daqui para frente fica até a esperança de terminar na minha vida. Aí vocês continuam lendo, vê só como ele muda da água para o vinho. Nossa, olha, ele é criança, aqui ele está falando assim. Y ahí yo pregunto, ¿no? ¿Cómo puede, no? ¿Cómo puede el amor de Dios tanto por nós, né? Como pode, né? E ainda a gente muitas vezes ainda não acaba de compreender esse amor, né? Pula para Lamentações 5, capítulo 5. Y así como él va a acabar falando en Lamentações 5, Jeremías, dice, versículo 1, fala, lembra-te, Senhor, do que te ha acontecido conosco. Olha e ve a nossa desgraça, dice. Lamentações capítulo 5, versículo 1. Ele não está falando que Deus esqueceu seu povo, não. Era o coração de Jeremias que ele tinha que lembrar-se da promessa que Deus fez para seu povo. Sim? Logo pula o versículo 17. É por esse motivo e o nosso coração desfalece e os nossos olhos perdem o brilho. Por isso que falam que Lamentações é um livro de muito choro, de muitas lágrimas, né? Sim. Mas, como vimos, Deus é misericordioso. Dice que su misericordia es inesgotable, ¿no? ¿Sí? División del libro. Jeremías llora por Jerusalén, capítulo 1, hasta el versículo 22. A ira de Dios contra el pecado, capítulo 2, hasta el versículo 22. Esperanza en medio de aflicción, capítulo 3, hasta el versículo 66. A ira de Dios es satisfeita, capítulo 4, versículo 1 al 22. Y Jeremías clama por restauración, ¿sí? Que vemos hasta el final del libro, capítulo 1 hasta el 22. Si você pode ler Lamentações, lee. É lindo também Lamentações. Sim. Mensaje dice, o sofrimento às vezes é merecido. A ver,
A ver, ¿qué está hablando antes, no? O sofrimento é merecido, a veces merecido. A veces, o sofrimento atinge pessoas que não fizeram nada. Como Job, ¿no? Job, vimos a Job. Para merecerlo. Mas, outras vezes, o povo de Deus sofre por consequência do seu pecado. Pero un ratito, déjame terminar, aí te vamos a abrir para poder conversar. Desculpa aí. Dice, o povo de Deus sofre por consequência do seu pecado, assim como aconteceu com os habitantes de Judá no tempo de Jeremias. ¿Sí? Entonces, hay cosas que a gente não entende porque as pessoas boas sofrem, mas tem coisas que a gente faz e a gente tem que saber se nossas escolhas têm consequência. Se as escolhas são boas, que agradam ao Senhor, vão a ser ótimo, não? Mas se não, o contrário, né? Outra coisa, Deus é fiel e compassivo e está sempre pronto a perdoar, sim? Não importa o pecado, Deus sempre oferece perdão. Seu caráter fiel e compassivo significa que Ele sempre perdoará quando seu povo realmente se arrepender. E arrepender-se é, se você estava caminhando pela direita, você nunca mais vai por ali. Você toma uma direção contrária. Por isso que falo que as pessoas aproveitam desse versículo sobre que a graça, onde abunda, sobreabundou o pecado, sobreabunda a graça. Sim? E versículo chave é: meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. É muita coisa. Os babilônios eram muito cruéis. Aqueles que não queriam ir, aqueles que eles escolhiam e não queriam ir com eles, a espada passava por eles. Seja homens, mulheres, crianças. Sim. A gente vai para aí. Sim, a gente vai para aí. Sim. Eu queria chegar até Ezequiel, mas não deu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Então, vamos abrir o espaço. Já são 21h19, já vamos acabar. Então, vamos abrir tempo para conversar, para pensamentos que tem sobre o que a gente viu sobre o livro. Sim. Ou se tem perguntas também, a gente pode ver. Quando a gente pergunta o que são lamentações, são canções fúnebres. Sim. Imagina se chegasse para a gente em 2020 e falava, vai passar tanto tempo, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Como é que a gente ia ouvir isso, né? Ia cair nosso ânimo, né? Não, mas ia cair nosso ânimo. Pô, eu tenho que passar por isso, filho. Imagina há 70 anos. Por quê? Porque ele deu uma coisa que eu percebo aí, que Deus é fiel à sua palavra. Tá? Depois, vocês voltarão e renovarão tudo, né? Esperança. Mas esse trecho que fala aí, vocês vão passar por isso, e depois a minha boa palavra vai vir, né? Vou redimir vocês. Eu vejo um Deus fiel à sua palavra e refinando o povo como se refina ouro, né? Não vai morrer um monte de gente, mas vai ficar eu pego aquela pedrona, passo no ouro, mas lá no fogo só vem um negocinho de ouro. Mas era um pedregulho, foi refinado. Tudo que não prestava
E aí a gente fala, pô, mas Deus é justo, morreram crianças, como ele está lamentando, né? Morreram tanta gente, mas é um Deus fiel à sua palavra porque tem uma promessa lá atrás que foi feita e hoje, nos nossos dias, ainda tem povo que permanece. E aí ele fala ali, né? Enquanto tiver sol para iluminar o dia, e as estrelas e a lua de noite, haverá esse povo. Eu serei fiel para com esse povo. É um Deus que é fiel à sua palavra. E às vezes a gente quer que ele seja fiel a mim, a gente, né? Não, ele é fiel à sua palavra, então cabe a gente se enquadrar na palavra, né? E nem Deus não veio para mim. Jesus não vai vir me buscar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então eu tenho que fazer parte da igreja. Né? Como? Negando a si mesmo. En esa mesma linha de pensamento, interessante que no livro de Jeremias, quando o povo de Israel está por ser levado cativo por Babilônia, Deus fala para Jeremias: teu primo vai te buscar, ele vai te oferecer um campo, um lote, terra, né? Compra esse campo. Compra esse campo. Paga com prata esse campo, porque vocês vão ir para a Babilônia. Mas depois, meu povo vai voltar e comprar propriedade em Jerusalém. Então, sempre Deus dando esperança, onde em meio das trevas, da escuridade, a palavra dele vai se cumprir, porque ele é um Deus fiel e ele não pode mentir, mas sempre está aquela esperança. E esse era o que eu queria falar enquanto a Jeremias. Tem um salmo que vai falar aqui do regresso do povo que estava na Babilônia. Eu acho assim tremendo, é o Salmo 126. Mostra o que nós somos. Olha lá, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Amados, estávamos com os que sonham. Eles não estavam sonhando. Qual a diferença de estar como quem sonha ou quem está sonhando? Quando nós estamos sonhando, nós precisamos acordar, na verdade, porque lembra às vezes do sonho, mas aqui eles não estavam sonhando. Tem coisas na nossa vida que você fala, deixa eu beliscar, será que estou acordado? Está acontecendo mesmo isso comigo? E isso aqui que o povo está falando. E amados, uma coisa tremenda aqui, né? Que vai além dos sonhos, das realizações dos que sonham, tem aqui grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar do cativeiro como as torrentes do sul. Aqui, vamos lá para o final. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem júbilo, trazendo consigo os seus bois. Então, o povo voltou, nações se admiravam, falavam, nossa, eu quero ser igual ao fulano, entendeu? Mas não sabe o que ele passou, não é verdade? É fácil ficar como os que sonham, ele estava voltando. Mas é como nessa pandemia, quem perdeu seu pai, sua mãe, sua família, né? E aqueles que ficaram, né? E aqueles que não chegaram e permaneceram fiéis, né? A Deus. A gente vai lá para Hebreus, vê aquela galeria de gente que não alcançou, que foram mortos, cerrados, comidos por leões e tal, e tudo, e permaneceram fiéis. E Deus nos chama para isso, né? A gente tinha aprendendo essa semana a ser fiel em qualquer circunstância, aprender, né? Não, legal, passou a escravidão, estamos retornando, cara, me belisque, não acredito, estávamos como que sonha, mas meu primo morreu e ele morreu triste por não ter alcançado esse dia, né? Mas permaneceu fiel. E é fácil celebrar quando a gente chega e acabou tudo e vem as bênçãos. Mas quando não chegam as bênçãos, e continua fiel. Quando a doença bate a porta, quando
dificuldade financeira bate a porta, continua fiel. Yo falou, Deus tirou, louvado seja o nome de Jeová. Vou ler um comentário aqui do grupo, Catiane. Comentou assim: boa noite, pessoal. Isso não é novidade, mas é legal ver que encontramos todas as situações da vida na Bíblia. Sobre amor, sobre os intentos do homem, as aflições, conquistas. Ainda que em um cenário diferente, é lindo abrir os olhos para isso. Sermos libertos, sermos renovados pela transformação da nossa mente. A renovação que você falou, né, em Romanos 2. Veio. Ok. A gente vai acabar aqui. Eu gostaria de todo o coração ficar mais em cada livro, ver mais versículos, mas não dá. Não dá. Senão a gente ficaria com toda. Sim, é panorama. É panorama. Sim. Tenho certeza que vamos perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos orientando em tudo que nós falamos. O Biro está ali pensando, se ele abrir a boca para falar, não vai ficar a noite inteira. Está vendo? Só. Vai. Deus conosco. Por favor. Sobre restauração, né? Esse versículo de Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né? Muita gente deve passar por isso. Eu tive dificuldade no meu casamento. Eu não cortei o cordão umbilical. Eu sofri muito com isso. Meu casamento estava destruído. E eu acho que foi a igreja que restaurou meu casamento. Foi isso. A igreja não, o Senhor, né? O Senhor. É. Sim, foi sim. Que restaurou. Se não... Quando eu cheguei, lógico, eu cheguei aqui estava destruído. E eu tive dificuldade. Quando eu li eu já venho, isso aqui me chama muita atenção. E se tornar uma só carne, né? É difícil virar um só, né? Eu acho que muita gente passa por essa dificuldade. Só queria destacar isso. Né? Sim. Então, é isso, pessoal. A gente vai acabar, a gente vai orar. Vamos dar graças a Deus por esse tempo, tá bom? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por uma nova aula, por uma nova aula finalizada, Senhor. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de aprender mais a Tua Palavra. E quantos ricos ensinos a gente tem, Senhor, para aplicar a nossas vidas, Senhor. Que por favor, Senhor, nós possamos meditar em isto em casa e que aquilo que o Senhor falou particularmente de nós, de maneira pessoal, a gente possa lembrar e possa aplicar, Senhor, nas nossas vidas. Nos cuida no nosso retorno a casa, Senhor, e abençoa também cada um de meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que também estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que tenham uma linda noite, o Senhor os abençoe. Até a próxima aula.